Hoje o tema é jejum em meio às tempestades. Durante esse tempo a gente, leu nosso caderno devocional, diante das mensagens aqui, muitos exemplos de jejum. E como eu já falei aqui, tem algumas pessoas que falaram assim: meu Deus, Márcio, eu nunca tinha visto tanta passagem na Bíblia sobre jejum. Algumas pessoas perguntaram por que é que não se fala tanto em jejum. E a minha resposta é: quem sabe tu não estava tão atento para isso, ou que realmente há um déficit, na fala pública, a não ser nos cursos ou para aquelas pessoas que estão mais interessadas por aquilo. Mas nós escolhemos ser uma igreja que a gente fala de todos os assuntos bíblicos. E nós não vamos nos isentar de falar sobre nenhum deles. E se nós entendemos que o jejum ele é fundamental para a nossa vida devocional, se nós entendemos que o jejum ele faz parte da nossa espiritualidade, para a gente ficar mais sensível ao Espírito Santo, ter experiências coletivas, de ver milagres, de ver o sobrenatural de Deus, nós somos uma igreja que escolhemos o jejum como prática. Vocês estão comigo? E nesse tempo a gente viu algumas coisas que não é jejum. Vimos aquilo que é jejum, mas também algumas coisas que não é jejum. Jejum é quando nós temos o alimento e nós se abstemos de comer para que a nossa força de vontade, para que o nosso ânimo, para que a gente vá se acostumando em abrir mão coisas que nós temos direito para honrar a Deus. E fazendo isso bem feito, isso vai refletir lá na frente, quando a gente tiver o pecado, as tentações diante da nossa frente, e nós não vamos consumir. Estamos juntos, Joaquim? É isso? Vibra, cara. Joaquim está comigo ali, Quer fazer assim com a mão? Sorriu, está comigo. Jejum não é aquilo que acontece nos países miseráveis que não têm acesso ao alimento. Nós sabemos que o nosso corpo reage numa tensão completamente diferente quando nós não temos o que comer. Jejum é quando nós temos o que comer, a gente tem recursos para comprar. E aí nós nos abstemos, porque queremos honrar a Deus, queremos ter experiência com Ele. E eu falei aqui quantas coisas que a gente pode fazer com o jejum, quantos propósitos, consagração, libertação, jogar o medo para o lado, viver grande experiência com Deus. Olha quantas coisas a gente já viu que o jejum e a oração fez parte. Então jejum não é passar fome. Não tem um alimento agora em jejum. Faltou as coisas na minha casa, agora eu vou entrar em jejum. Se está faltando alguma coisa na tua casa, tem que entrar em contato com a igreja, ser humilde e receber o quilo do amor, pedir ajuda para alguém e comer. Aí se tu tiver o alimento em casa e se tu quiser se isentar disso, isso é jejum. Jejum é quando está na tua frente e tu te abstém. Está claro isso, O nosso corpo reage diferente. Se tu tiver o alimento em casa e tu for chamado para um jejum mais prolongado, tu não morre. Não morre. Pode ficar 20, 30, 40 dias sem comer. Tu não morre. Tu não morre. Abrir um parênteses, sempre quando for fazer um jejum mais prolongado, busca a orientação de Deus, busca a orientação, seja humilde, de alguém que já fez esses jejuns, porque há uma alimentação pós-jejum que é importante, e existem algumas práticas dentro do período também que é importante fazer, mas tu não morre. Só que se tu não tem o alimento em casa, e se tu ficar muito tempo sem comer, quem sabe pela tensão e pelo estresse que gera, teu organismo vai colapsar, e aí sim, tu pode morrer. Por isso que vimos tantas pessoas que têm morrido em alguns países, inclusive no nosso país, em algumas áreas, que não come e morre. Parece a mesma coisa, eu não como, sobrevivo. Não. Existe a fome. E essa precisa ser combatida, e a igreja foi chamada para dar uma surra na fome. Um dos nossos chamados é vencer a fome através dos recursos que Deus coloca no nosso celeiro, na nossa despensa. Isso é vencer a fome. Outra coisa é jejum. Está claro, Eu acho que isso para nós ficou uma coisa clara, Claro, Beleza. Então, como introdução sobre isso, sobre o que não é jejum, jejum não é deixar de comer também, porque estamos preocupados ou com medo.
Anota isso. Jejum não é deixar de comer porque eu estou nervoso. Eu estou tão preocupado diante de coisas que estão acontecendo que eu perdi o apetite. Isso não é jejum. A gente está olhando para situações tão difíceis e quem é que está com vontade de ir numa churrascaria? Eu passo aqui pelo centro, eu vejo todos os restaurantes que o ano inteiro está lotado, principalmente nas primeiras semanas que começou toda a calamidade, tudo vazio. Então, quando a gente está diante de risco iminente, está diante de medo, a gente está diante de preocupação, o nosso apetite não abre. Uma pessoa normal, saudável emocionalmente, ela não vai ter vontade de ir no rodízio de pizza. Teve pessoas até que se isentaram de fazer festa de aniversário. Ontem mesmo, quando eu estava lá, diante lá do... uma das pessoas que recebeu o serviço da igreja fez ali um galeto. E ela falou, olha, eu podia ter trazido carne, ter feito um churrasco, mas eu pensei, tem pessoas agora que estão com uma dificuldade, de comer alguma coisa quente. Então eu não estou me sentindo à vontade de fazer um grande banquete aqui, sendo que pessoas, nesse momento, podem não ter o mínimo que nós estamos tendo. Quem sabe vocês são parecidos comigo. Eu fiquei com medo, não com medo, mas fiquei apreensivo de lavar o carro com mangueira na frente de casa. Eu sei que isso não seria uma prática ecológica num dia normal, mas diante de tantas pessoas que eu tenho escutado que estão já há 20 e poucos dias sem água, eu não consegui lavar o carro com mangueira. Senti um desperdício. Então, diante de grandes calamidades, diante de risco iminente, diante de medo, deixar de comer, isso não é jejum. Isso não é um jejum espiritual. Em Atos, quem quer acompanhar comigo, anota isso, tá? Hoje eu vou trazer rápido aqui 10 chaves que Deus me entregou sobre um texto que está em 2 Crônicas, que é um caminho, quem sabe, para que a gente possa viver diante de tempos como o de hoje, tá? Em Atos 27, do 13 até o 37, fala assim: enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora, para seu próprio bem, pois nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. E em seguida tomou um pão, deu graças a Deus na presença de tudo, partiu em pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Havia um total ali de 276 pessoas. Quem conhece o restante dessa história, eles estavam diante de um naufrágio que ia acontecer. Mas Paulo teve uma revelação de Deus que naquele tempo nenhuma pessoa ia morrer, que Deus iria dar um livramento, que ia levar eles em segurança. Só que eles não estavam jejuando e orando para isso, eles não estavam comendo porque estavam preocupados. A nossa preocupação, ela vai influenciar alguma coisa? Eu aprendi um ditado com um homem muito simples, que me falou um dia: Márcio, se os teus problemas têm solução, por que tu está preocupado? Márcio, se os teus problemas não têm solução, por que você está preocupado? Se tem solução ou não tem solução, se eu ficar preocupado, não vai mudar nada. O que eu tenho é que me encorajar e procurar orientação com Deus e com pessoas sábias, para ver o que eu vou fazer. Não sabemos como, mas iremos experimentar a segurança de Deus, mesmo diante de perigos iminentes. Olha só, a continuação desse texto, Nesse mesmo capítulo, do 40 em diante, está escrito assim: então cortaram as âncoras e as deixaram no mar. Depois afrouxaram a corda que controlaram os lemes, levantaram uma vela da frente e foram rumo à praia. Quem aqui luta com isso? Que diante de tantas coisas que deve fazer, uma das coisas é soltar a corda. A gente fica tão preocupado às vezes com algumas coisas que a gente se agarra
e algumas coisas que nós deveríamos soltar. E não era segurando naquela corda que eles iam se salvar ali naquele momento. O navio foi apanhado entre duas correntezas contrárias, encalhou antes do esperado, a parte da frente encravou e ficou imóvel, enquanto a parte de trás era atingida pela força das ondas, e começou a se partir. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que não nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial do comando, porém, desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem o seu plano. Ordenou que os que sabiam nadar saltassem no mar primeiro e fossem em direção à terra, e os outros se agarraram a tábuas ou em pedaços de navio destruído. Assim, todos chegaram à praia em segurança. Então, o jeito que Deus vai nos trazer segurança, nós não sabemos. Alguns vão ter que fazer esforços, usando já alguns recursos, algumas habilidades que já têm. Outros, para serem salvos, vão ter que se agarrar no que aparecer. E alguns homens aqui foram salvos porque se agarraram num pedaço de madeira. E foram salvos. A gente tem, pelo menos, alguns testemunhos, e pelo menos um gravado, de um homem que estava ali na região do Humaitá. Ele já tinha tirado a família dele de dentro da água, e ele voltou para pegar os cachorros. Quando ele voltou a pegar os cachorros, a água começou a subir, e ele nadando já não tinha mais, não conseguia mais encostar a ponta do pé, e ele não aguentava mais, e nadando, não aguentava mais, e ele disse que nunca na vida dele teve o mínimo interesse por Deus. Isso é palavras dele. Ele nunca teve nenhum interesse por Deus. E naquele momento ele disse que ele olha para o céu e fala assim: eu nunca te procurei, mas se o Senhor existe e de fato quer me salvar, a hora é agora. E ele acabou de orar, e aí ele já avistou algumas pessoas que estavam chegando, e essas pessoas foram ao encontro dele e fizeram um resgate. E aí naquele momento ali, ele se rende ao Senhor. Então nós não vamos saber como nós vamos ser salvos. Eu quero dizer uma coisa para vocês: não podemos usar a desculpa que quando nós tentamos achar um chão, não tem. Porque vai ser alguma coisa que nós vamos nos agarrar. E essa mensagem nós precisamos entregar para as pessoas. Então há um poder de Deus que se manifesta no meio das tempestades. Por que eu falei jejum nas tempestades? Porque eu quero ler um texto para vocês. Eu vou usar esse tempo aqui, porque a gente não tem mais tanto tempo. Eu gostaria que quem tivesse com o celular aí, quem pudesse anotar, anotasse. Eu quero trazer pelo menos 10 chaves. 10 chaves que são poderosas para que vocês possam entregar como recurso, principalmente para as pessoas que vocês vão encontrar nesse tempo. Porque falar de jejum, num tempo de calamidade, as pessoas elas querem fazer. Mas eu quero convidar vocês, antes de querer fazer, pegar a orientação de Deus, se preparar espiritualmente e fazer muito bem feito. Estamos juntos? Estamos juntos? Quem puder anotar e pegar o celular. O texto que eu vou ler, tá? Ele está em 2 Crônicas 20. O que eu falei até agora foi a introdução, tá? Agora é a mensagem de hoje. Vamos começar? Vamos começar? Segunda Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 29. Eu estou com a NVI aqui, tá? Quem quiser acompanhar comigo, eu vi que vai ficar mais difícil aqui eu ler na Bíblia, por causa da minha visão, vou ler no celular aqui mesmo, que também é Bíblia. Posso começar? 2 Crônicas 20, do versículo 1 até o versículo 29. Vamos lá? Então,
Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem além do mar morto contra o rei. Já está em Azozon Tomar, isso é, em Gedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Pega isso. Ficou com medo e pegou a orientação do Senhor. Então, quando nós falamos, quando o Márcio fala que nós temos que pegar a orientação do Senhor, isso é uma opinião pessoal ou isso é um registro histórico bíblico de inspiração? É um registro. Josafá ficou com medo, pediu orientação ao Senhor e ordenou um jejum em todo o Judá. Esse jejum foi um jejum coletivo, comunitário, em todo o Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio do novo templo do Senhor, e orou. Lembra o jejum combo? Jejum com oração. Orou: ó Senhor Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus, Tu governa todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Lembra tipos de oração? Com medo, convoca o povo, pede orientação, jejua aí. Na oração, já começa adorando. Versículo 7. Ó nosso Deus, acaso não expulsasse os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não desse essa terra para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra a teu nome. E eles disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga, fome, nos colocaremos em tua presença, diante desse templo, onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e salvarás. Uau, que oração! Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, de Moabe e do Monte Seir. Tu não permitiste que os nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram dele e não os destruíram. Olha, vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar da nossa terra que tu nos deste por herança. Ó nosso Deus, tu não os castigarás por isso. Não temos forças, olha o reconhecimento, não temos forças para lutar com esse exército tão imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que vamos fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá que estavam diante do Senhor, estava a família inteira, olha aqui, com suas crianças de colo, suas esposas, seus filhos, a família toda estava junto. O Espírito do Senhor veio sobre um homem, bem ali no meio. Seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escutem. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles, vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no final do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês.
povo de Judá e de Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei de Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Jerusalém fez o mesmo, todo o povo, em adoração ao Senhor. E em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar ao Senhor em alta voz, o Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para ir adiante do exército, cantando e louvando a Deus por sua majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Dá pausa aqui. Imagina, na frente da artilharia tinha um povo cantando, já dando graças a Deus por uma coisa ainda que nem tinha acontecido. Conseguiram imaginar essa cena? No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local onde se havia visto o deserto, viram apenas os cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum dos seus inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos e encontraram uma grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar e contar. Havia tanto despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso até hoje é chamado de Vale de Beracá. Então todos os soldados de Judá, de Jerusalém, voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre os seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém ao som da harpa, lira, trombeta, festa, e foram ao templo do Senhor. Todos os reis vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. O temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhe deu descanso de todos os seus lados. Não precisa nem pregar, né? Completa esse texto, né? Provisão de Deus, Deus se manifestando, a resposta de Deus diante de jejum e oração, o jejum coletivo, as famílias todas dentro do processo, todo o povo clamando ao Senhor, o povo louvando, dando graças. Venceram, os inimigos foram confundidos e os recursos que lhes foram entregues nem podiam carregar. Saíram de uma zona de medo para uma zona de prosperidade. Então, anota aí. Lembra que eu ia falar 10 coisas? Anota aí, mano. Anota, Mel, por favor. Anota aí. Notícias chegarão para nos amedrontar. Faz sentido? Não tem como viver essa vida sem que cheguem notícias que vão te provocar medo. O próprio Jesus falou, a palavra dele: no mundo vocês terão tribulação, mas não desanimem, não tenham medo, eu venci o mundo. Não tem como ser pai e mãe, não tem. Passando isento de um dia, de uma notícia que a gente vai receber que pode nos causar medo. Faz sentido? Não tem como ver numa cidade, num trabalho, cenários financeiros, que não venham notícias que podem nos causar medo. Anote aí.
Notícias chegarão para nos amedrontar, mas nós seremos guiados pela orientação do Senhor. Esse é o número 1. Isso está no versículo 2, né? Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem além do mar. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação do Senhor. Pergunta devocional que eu te faço: como você tem reagido às notícias que têm chegado? Como está o teu coração quando os piores cenários lhe são apresentados através de notícias? Como tem ficado o teu coração? Pergunta devocional: quem você tem consultado quando chegam essas notícias? Pergunta devocional: como que está sendo a tua reação diante de cenários desconfortáveis? Como tem sido? Repare, qual que foi a oração coletiva? Versículo 6, o Senhor, Deus de nossos antepassados, o Deus que está nos céus, que governa todas as coisas, é forte, é poderoso. Se nós não escolhermos buscar a orientação de Deus, se na nossa oração, diante de medo, diante de terror, ficarmos só pranteando e clamando, nós vamos sentir presos e cativos diante da situação. Eu quero te dizer, Jesus veio e tudo que Ele fez foi para que nos trouxesse paz e liberdade. Você não precisa ficar preso no claustro de cenários que tem apresentados para nós. O que aconteceu naquele tempo, que está acontecendo hoje, que a igreja está sendo tentada a interromper a adoração a Deus diante da calamidade. Eu quero dizer para vocês, não fazer nada nos dias de hoje é um erro grave. Não estender as mãos para o próximo, não tirar um cobertor da cama, não tirar um sapato dos pés, entregar para alguém, não entregar algum recurso, não fazer nada, vai ser um erro grave. A gente tem que fazer. Mas sabe o que tem acontecido? A mensagem que tem sido levada é que nós precisamos apenas fazer e não consultar. Então, diante de tudo que nós vamos fazer, a nossa adoração a Deus, ela não pode ser interrompida. Vamos falar junto um pedaço dessa oração? Vamos falar? Está no versículo 9. Não sei se nós estamos na mesma versão, mas eu queria que a gente pudesse falar um pedaço dessa oração junto para nos fortalecer. E quem sabe quando tu estiver diante de um cenário onde a tua adoração pode ser interrompida, né, diante de tantas coisas, né, que tem arrasado a nossa mente, quero te convidar a fazer essa oração aqui comigo. Posso falar e vocês repetem, mas eu queria que fosse com bastante pressão, bastante força. Vamos fazer? Disseram. Pressão. Pressão. Disseram. Se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, pressão, praga, fome, nos colocaremos em tua presença, diante desse lugar, onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Diante da tua angústia, clame ao Senhor. Amém? Amém? Só que, o que acontece? Eu já falei isso aqui mais algumas vezes, isso dá para gerar constrangimento, isso precisa nos gerar encorajamento. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus, tem muitas experiências, mas não se humilha na presença dEle.
Teve oração de gratidão, de adoração, teve essa oração que provocou encorajamento, mas também teve oração de esvaziamento. No versículo 12, o povo ali mostra também que ele se esvaziou, que ele se humilhou, e jejum também é isso, humilhação. Vamos para o 2. Vou avançar aqui agora nos próximos 2. Anota aí. É tempo, anota aí, pessoal. É tempo de juntar a família e experimentarmos o sobrenatural de Deus juntos. Juntos. Junta a tua família, junta quem está em casa. Traz esse cenário também para os teus filhos, mesmo que eles sejam de colo. Né? De colo. É pegar o bebê, é pegar o Joaquim, pegar o Davizinho, é pegar a Lola, os menores aqui, pegar o Mateus e dizer, olha só, estamos em momentos de crise. Nesse tempo que eu estava em jejum, eu me emocionei algumas vezes, porque as pessoas falaram, por que ele está em jejum, por que ele não está comendo? Aqui a Lola estava respondendo, a Lola falava assim, porque ele quer abençoar as pessoas. Então os nossos filhos, é a família toda, que precisa estar unida nesse tempo, para nós experimentarmos coisas sobrenaturais juntos. Não faz sozinho, chama a tua esposa, chama teus filhos, chama quem mora contigo. Esse é o número 2. O versículo 13 fala isso. Todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colos, suas esposas e seus filhos. É o momento que a família toda vai ser abençoada. Número 3, anota aí, Deus nos dará a vitória, mas não sem movimento. Quando a gente lê o texto, parece que eles venceram ficando parados. Eles não ficaram parados. O versículo 15 fala, marchem contra eles, marchem, fiquem em posição de alerta. Fique em posição, marche. Então nós vamos passar por esse tempo, nós vamos ter vitória, nós vamos reconstruir o nosso estado, mas não sem movimento. Por isso que esse período de jejum e oração não pode parecer um período onde a igreja está com os braços cruzados. Por isso que esse período de jejum e oração não pode ser um momento onde parece que nós estamos estagnados. Pelo contrário, com jejum e oração nós vamos ter um combustível espiritual poderoso para fazer qualquer coisa que qualquer um faz, mas com muito mais força, com muito mais potência, com orientação de Deus, com amor sobrando e com disposição espiritual para viver tudo que a gente for fazer. Então não estamos estagnados, estamos em jejum e em oração, mas não sem movimento. Ontem eu dormi feliz, hoje eu achei que eu nem sabia que hora que eu tinha acordado hoje. Não botei relógio para despertar, caí duro na cama de sono, abri a janela, deve ser meio-dia, e fiquei bravo. O Magnus não foi lá em casa, e ele sabia que eu desmaiei ontem. O seu Walter não foi lá em casa, o Felipe não foi lá em casa, o Márcio não foi lá em casa. Eu perguntei para o Magnus hoje, Magnus, tu ia arrombar a porta da minha casa, né? Se tu visse o sandeiro na frente, né? E ele me olhou nos olhos e disse, eu ia arrombar a porta. Eu ia arrombar. Eu achei que era meio-dia. Nem sabia que hora que era. Acordei 7h30. E tive um tempo com Deus. E fiquei muito feliz. Porque eu tinha falado para a Nai. A Nai falou assim, não vai. Tu está sem comer, tu está em jejum, está tonto. E eu falei para a Nai, não, Nai. Eu quero ir até cair duro. Aí quando eu cair duro, aí eu vou ponderar. E eu caí duro. E bati a cabeça. E como é bom tu cair duro, bater a cabeça e ter alguém que está ali te levantando. Então nesse tempo, não importa, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Todos nós vamos ter oportunidade de fazer alguma coisa. E eu quero te dizer, se nesse tempo tu estiver fazendo alguma coisa e tu não tiver mais forças, e se tu desfalecer,
Deus vai colocar pessoas do teu lado e vai te levantar. Vocês estão comigo? Isso encoraja a gente, não encoraja? Estou me sentindo fraco. E se eu cair duro? Se tu cair duro, vai ter pessoas do teu lado que vão te levantar. E depois de uma noite abençoada de sono, tu vai acordar com todo o gás para fazer de novo. Vamos lá que eu tenho que ir lá, né? Estamos no quarto. Anota aí. 4. Obedecer a Deus e se render diante dele é um movimento poderoso. Anota aí. Obedecer a Deus e se render diante dele é um movimento poderoso. Versículo 15 fala: escutem-me. Ele disse, Deus disse através do profeta, ele disse, assim diz o Senhor, não tenham medo, não fiquem desanimados, por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, de Deus. Amanhã marchem, vocês o encontrarão. E lá no final, lá no 18, o que acontece? Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Eles obedeceram, se esvaziaram. Quando nós nos obedecemos a Deus e nos esvaziamos diante dele, esse é um movimento poderoso. E quando nós fazemos isso de forma pessoal, muitas vezes ganhamos. O povo ganha também junto. Mas quando toda a igreja faz, todo o povo faz, é coletivo, nós também temos o grande risco de experimentar coletivamente. Aqui está dentro todo o povo. Aquele que se isentou de viver a parte espiritual num tempo como esse, como é que a gente vai explicar para o cara depois? O cara que não participou desse jejum, da oração, dos louvores, o povo marchando, um povo cantando, eles nem levantaram a arma e eles venceram. Como é que as pessoas vão entender o que aconteceu? Por isso que muitas coisas que nós precisamos fazer como igreja, nós temos que obedecer juntos e também se humilhar juntos, para que quando a gente experimentar a vitória de Deus, a gente olhe um para o outro. A gente não consegue nem explicar o que aconteceu, mas dentro da gente vem uma profunda alegria, porque experimentamos algo que Deus entregou para a gente. Faz sentido? Uma coisa é alguns experimentarem a igreja celebrar, outra coisa é quando toda a igreja juntos faz alguma coisa, a gente não sabe nem explicar, mas a gente olha e fica feliz. A gente só se olha. Por isso eu comentei que tem alguns aqui que falam com os olhos. A pessoa só nos olha e nós já nos alegramos. A gente ri junto, ótimo. A gente come juntos, ótimo. Mas estamos tendo experiências agora muito especiais, porque estamos jejuando juntos. A primeira experiência que a gente faz, o jejum coletivo de tanto tempo. A gente tinha feito um jejum de 7 dias, lembra? Porque nós queríamos saber, pedimos a orientação de Deus, para saber se nós tínhamos que parar de se reunir lá no sítio, para encontrar uma casa ou lugar que o Senhor quisesse para nós. Vocês lembram disso? Foi depois de um Dia das Mães, está gravado. O que aconteceu? Deus deu um lugar para a gente se reunir, aquele lá foi 7 dias. É a primeira vez que a gente faz um jejum tão coletivo, tão grande coletivo. Nunca vivemos uma crise tão grande ambiental no nosso país. A tragédia que nós estamos vivendo também tem que ser coisas que precisam alargar nossa fé. Nunca aconteceu com o país uma tragédia tão grande. O que significa isso? Que nós temos que viver coisas com Deus também que a gente nunca viveu. Essa é a verdade. Não adianta a gente viver uma calamidade tão grande e achar que dá para viver do mesmo jeito. Nós precisamos ser alargados, rasgados. O container da nossa fé precisa ser expandido. Então estamos vivendo uma crise sem precedentes. Glória a Deus, porque vamos viver coisas que nunca vivemos e vamos ser esticados. É um princípio que nós temos falado aqui. Crescer dói, mas não crescer dói mais ainda. Dói ver pessoas que podiam estar crescendo espiritualmente, mas se estagnaram. Vou avançar. 5. Não nos prostramos diante dos nossos medos, nos prostramos diante de Deus. Versículo 18 fala:
Todo o povo se prostrou diante de Deus. Pode ser que grandes notícias venham para tirar o nosso chão e fazer a gente ficar pessimista. O que a gente vai fazer? Nós não nos dobramos diante dos nossos medos. A perspectiva que nós olhamos para os nossos medos é um Deus na frente, que tapa os nossos medos. A sombra de Deus diante dos nossos gigantes é suficiente para que nós tenhamos qualquer milagre, qualquer livramento e qualquer vitória. Quando vier o medo, fala isso. Eu não me dobro diante do medo. O medo não me paralisa. Eu só me dobro diante de Deus. 6. Nossos lábios viram armas poderosas de guerra quando nós louvamos ao Senhor. Anota isso, os nossos lábios viram armas poderosas de guerra quando louvamos ao Senhor. Diante de um tempo, as pessoas têm reclamado, se justificado, e poucas estão conseguindo abrir a boca. A nossa boca vira uma arma poderosa de guerra. Que guerra, Márcio? Será que vocês não perceberam que nós estamos vendo uma guerra do bem contra o mal? É o povo cheio de amor, com atitudes nobres, tentando se entregar para que as pessoas possam viver melhor. E aquelas são movidas por maldade, que estão roubando, matando, destruindo, estuprando. Diante de um cenário tão difícil, a maldade tem se levantado. Nós não somos contra as pessoas más, nós somos contra o mal. A Bíblia nos fala em Efésios capítulo 4, que as nossas armas, capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra todas as potestades, os reinos espirituais que têm se levantado quando o povo recua. Diante de um momento tão grande, bota um louvor dentro de casa, acompanha com a tua boca. Quando assistir um noticiário onde tem aquelas pessoas agonizando lá, que agora vai ficar por muito tempo, algumas pessoas foram resgatadas, algumas não. O grande exercício e ele continua sendo bom. Você é parte importante de um processo onde a tua boca é a parte poderosa da guerra que vai vencer. Agora não é hora de pegar um fuzil e atirar nos bandidos. Agora é hora de orar, abrir nossa boca e cantar. Vocês estão comigo? Que os nossos lábios produzam um louvor, que sejam armas poderosas nessa guerra. O bem venceu, mas a gente não precisa ficar apanhando tanto. 7. Deus proverá tudo, muito além do que nós necessitamos. Glória a Deus. Carretas e carretas ainda estão congestionadas, que não conseguem entrar em Porto Alegre. Passo Fundo e outras cidades que nem foram atingidas, continuam chegando todos os recursos. Todos os recursos. Então Deus tem mandado e vai ser além daquilo que nós necessitamos. Mas eu quero te dizer, é tua igreja. Não pensa que tirando alguma coisa da tua casa vai faltar. Deus vai te dar muito além daquilo que tu precisa. Olha que loucura, eles ficaram 3 dias juntando riqueza, juntando despojos. 3 dias, eles nem conseguiam carregar tanta coisa que Deus entregou para eles depois de uma vitória. Eu vou pegar isso, mas Deus não entregou para eles antes de experimentar a fé deles. Deus vai experimentar a fé de todos nós durante esse tempo. Você vai ser testado. E se você entrar nessa luta com teus lábios cheios de louvor e com a disposição do teu coração de entregar, de obedecer, de se humilhar, aí sim, você pode esperar uma colheita que vai muito além daquilo que tu precisa. 8. Toda a glória, honra e autoridade só vem de um lugar e precisa voltar para lá. Repetindo, toda a honra, toda a glória, toda a autoridade só vem de um lugar e precisa voltar para lá.
ela vem do Senhor e precisa voltar para Ele. No 27 fala que quando os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor tinha dado a vitória sobre seus inimigos. É o Senhor. Nenhuma figura humana nesse tempo, por mais público, por mais que tenha feito, por mais que tenha se entregado, merece a glória de Deus. Nós sabemos que é como se fosse assim, ó. Deus permite que a glória dele até passe por nós, mas quando passa por nós, nós devolvemos para Ele. Toda a honra, toda a nobreza de fazer, as pessoas vão dizer, você é demais, você é bom, você tem liderado. O que nós fazemos? Toda a honra, toda a glória é do Senhor, porque Ele tem permitido. Quem ficar querendo receber glória, querendo receber honra, se não morrer que nem Herodes quando foi elogiado, consumido por vermes fisicamente e expirou, pode ser que isso aconteça com a tua vida espiritual, querendo ganhar honra, querendo aparecer, querendo receber coisas que é só do Senhor. 10. Depois de toda angústia, Deus nos dará um tempo de paz. Chegou bem isso para ti? Depois de toda angústia, Deus nos dará um tempo de paz. Quanto é esse tempo? Não sabemos. Quanto tempo vai demorar tudo que a gente está vendo? Não sabemos. Mas a certeza que nós temos, que vemos pela nossa fé, o que nós esperamos, é que depois de toda angústia, se levará um tempo de paz. Crônicas 20, 29 e 30. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles. E o reino de Josafá teve paz, pois Deus lhe deu descanso sobre todos os lados. Quem morrer lutando, vai ver um tempo de paz. Do outro lado da eternidade, junto com Deus. Mas aqueles que sobreviverem a esse tempo, vão viver um tempo de paz, de dentro para fora. O que é crescimento interior? O que é prosperidade para um discípulo de Cristo? É mesmo não tendo todo o cenário favorável, ele continua dentro dele, com paz, segurança, porque ele sabe que ele está crescendo. Deus nunca prometeu, Jesus nunca prometeu nada além daquilo que tudo foi cumprido. Jesus não precisa fazer mais nada do que já fez. Ele veio para ser o Salvador das nossas almas. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi aquele que através do sacrifício foi o Redentor. Ele já pagou o preço. Ele já está preparando a eternidade para nos receber. Então isso já é suficiente. Esse é o grande presente. O resto que nós recebemos, além disso, isso é plus. Isso é conforto. Jesus não veio para nos dar conforto. Jesus não veio para nos aumentar o nosso salário. Jesus não veio para que nós tivéssemos mais um cômodo na nossa casa. Jesus não veio para que a gente ficasse trocando o carro todo ano. Quando nós temos a experiência disso, nós temos que ficar com o nosso coração cheio de alegria, porque isso é plus. Isso é plus. Isso vai muito além. E quando nós temos honrado a Deus, sendo fiel e podendo transbordar para as pessoas, isso é plus. Isso é glória. Porque a grande obra dele foi salvar a tua alma, não te entregar coisas. Todas as coisas, por mais que tu cuide bem, administre, elas vão ficar aqui desse lado quando tu morrer. Tu não vai conseguir levar nenhuma riqueza. Parente, tu morreu. Todas as coisas vão ficar aqui. O que tu vai levar? O que vai passar para o outro lado? O que? O que vai ser lembrado do outro lado? Vai ser aquilo que as obras das tuas mãos escolheram para fazer. Simples assim. Então uma paz de saber que não é por fora, é a partir de dentro para fora, que começam as obras de restauração. Eu creio que nesse tempo já não somos mais o mesmo. O que tem acontecido nesse tempo difícil, Deus tem transformado meninos em homens, meninas em mulheres.
Faz sentido? Depois tu passa por uma situação onde tem que salvar alguém, tu nunca mais é o mesmo. Isso é dentro para fora. Se durante esse tempo Deus nos levar antes, nós vemos a restauração do nosso estado, isso não significa que até lá teu coração não transborde de paz. Vamos orar? Vamos orar? 10 chaves para que você possa passar por esse tempo, entregar para que as pessoas estejam ao teu redor, do que Deus, Ele continua sendo bom. Continua sendo bom. Feche teus olhos aí. Deixa eu te contar algo. Na prática. Diante de uma missão humanitária, um homem, ele encontra uma mulher, depois de alguns dias sem comer, com um cinto amarrado em volta do estômago, por causa da fome. Feche teus olhos aí, eu quero que você pense nisso. Ele chega com mantimentos para essa mulher. E quando ele vai dar os mantimentos para essa mulher fala: obrigado, Senhor. E essa mulher começa a fazer uma oração de gratidão a Deus. E esse homem que está entregando os alimentos para ela, ele fala assim: como você pode acreditar em Deus depois de tantos dias sem comer? E ele percebeu que a mulher não enxergava. Como você conseguiu ficar fiel a Deus sem enxergar e sem ter alimentos? E a resposta da mulher: foi Ele que me sustentou aqui, mesmo sem enxergar, para receber esse alimento se morrer. Eu quero te dizer, igreja, vocês são as mãos de Deus que vão abençoar a vida das pessoas. Deus, abençoa essa igreja, para que ela se levante forte, cada vez com mais força, potência, para que possamos experimentar grandes coisas sobrenaturais da tua parte. Tem misericórdia do aflito, tem misericórdia do desabrigado, tem misericórdia do órfão, tem misericórdia da viúva, tem misericórdia do estrangeiro, tem misericórdia de todo aquele que, fragilizado diante de uma catástrofe natural. Cremos que o Senhor continua sendo bom, cremos que não tem nenhum lugar desse estado, Deus, que foi atingido, Deus, que a tua boa mão não possa lá no lugar promover saúde, levantar, dar coragem e forças para uma reestruturação. Abençoa emocionalmente a vida das pessoas, abençoa as crianças. Pai, o que o Senhor vai fazer, todos os teus milagres possam ser, Pai, como um memorial para as próximas gerações, que do mesmo jeito que aquele povo lá de Israel tinha grandes histórias acerca da saída do Egito, da mesma forma, Pai, que grandes memoriais foram levantados durante toda a história ao Senhor, de momentos difíceis, Deus, onde o Senhor se mostrou forte, e eles puderam passar, crescer, se fortificar. Nós cremos, em nome de Jesus, que o que o Senhor vai fazer no nosso estado vai ser um memorial, que vai contar para as próximas gerações, de um Deus que permitiu a reconstrução, um Deus que permitiu viver um intervalo, de momento que nós estávamos vivendo, afligidos espiritualmente, para o melhor momento espiritual que o nosso estado vai viver. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém.